Fala galera, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje, dando sequência aqui na série Docker, eu vou mostrar como fazer a instalação do Docker em um ambiente Linux, né? No vídeo anterior a gente aprendeu como fazer a instalação ali do Docker Desktop, mostrando um pouco das suas funcionalidades ali, coisa bem básica, né? Só para fazer a instalação e mostrar um pouco do layout dele. E também mostrando que é super fácil você utilizar no seu ambiente Windows, utilizando a interface gráfica, né? Até para você que está iniciando a sua carreira ali na parte de Docker, ter essa parte gráfica que fica muito mais fácil de você fazer a manipulação dos seus containers, tá? Agora na parte de Linux eu vou mostrar como fazer a instalação, vocês vão ver que é super simples e vou dar uma palhinha ali de como rodar alguns comandos, né? Como você validar se o Docker está realmente instalado na sua máquina, tá? Então vocês vão ver que é super simples, beleza? Então bora pro vídeo. Bom galera, antes da gente começar aqui o vídeo, mais uma vez eu quero pedir para vocês aí deixar um like aqui no vídeo, deixar os seus comentários, né, as suas sugestões de mais conteúdos aqui também, compartilhar esse conteúdo para que ele chegue em outras pessoas e se você ainda não é inscrito aqui no canal, também se inscrever no canal, ativar o sininho para você não perder mais nenhum conteúdo, beleza? Bom, antes da gente começar aqui, eu quero passar um pouco do qual é o cenário que a gente vai fazer a instalação. Então, assim como no vídeo anterior que eu fiz a instalação do Docker no ambiente Windows, aqui também eu vou utilizar a mesma máquina virtual no Azure que eu fiz aquela instalação. Então, eu estou utilizando uma máquina virtual com Windows 11, né? Windows Desktop, mas com um WSL instalado nele. Então, se você ainda não sabe como fazer a instalação do WSL na sua máquina, né? Para você utilizar numa máquina Windows, virtualizar uma máquina Linux dentro dela, eu vou deixar o card aqui para você também conferir esse outro vídeo, tá? Mas mostrando aqui, mais uma vez eu estou utilizando aqui uma VM Windows, né? Windows 11, com essa configuração aqui, tá? Lembrando que eu estou utilizando essa versão aqui, né? Esse size de VM, que ela já é habilitada para ter virtualização dentro dessa máquina. Então, mais uma vez, é um pré-requisito que você faça instalação do Docker em uma máquina que tenha a virtualização habilitada, né? Então, se você vai instalar na sua própria máquina, é interessante você habilitar a virtualização na sua máquina, lá nas configurações da sua BIOS, tá? E isso depende muito de qual que é a sua placa-mãe. Então, se você está utilizando um notebook, se está utilizando um PC, né? Um PC gamer, enfim, você tem que verificar como ativar a virtualização dependendo de qual que é a BIOS da sua placa-mãe, beleza? Mas esse daqui é o cenário, vou utilizar essa máquina virtual aqui. E para você fazer a instalação é muito simples, você pode ir no seu próprio navegador, colocar aqui install docker, aí você vai colocar qual que é o Linux que você quer fazer a instalação. No meu caso, como eu fiz a instalação do meu WSL com a imagem do Ubuntu, então eu vou fazer a instalação aqui com o Ubuntu. E o primeiro link que ele passa aqui é da própria documentação da Docker, tá? Mas caso você queira ir diretamente pela documentação, esse daqui é o site da documentação do Docker, né? Então é docs.docker.com. Chegando aqui na documentação, você pode vir aqui na parte de manuals. Aqui em manuals, no caso a gente vai fazer a instalação do Docker Engine, né? Que é no Linux. Então vou entrar aqui no Docker Engine. E aqui você já vê que no menuzinho da esquerda a gente já tem a parte de instalação. Aqui ele mostra quais são os sistemas suportados, né, para você fazer a instalação do Docker. Então tem várias plataformas diferentes aqui. E no meu caso, como é o Ubuntu, eu vou clicar aqui no Ubuntu. Ou poderia chegar aqui pelo menuzinho da esquerda também. Beleza? Antes da gente seguir com a instalação, que vocês vão ver que é super simples, a própria documentação da Docker ela tem várias formas de você fazer essa instalação, tá? E antes de você fazer a instalação, ele já passa alguns pré-requisitos aqui em questão de firewall, né? Para você habilitar o firewall dependendo do seu sistema operacional que você vai estar utilizando, né? Então ele já passa alguns pré-requisitos, né? Qual que são os requisitos aqui do sistema operacional também que você precisa seguir, tá? E também, caso você já tenha o Docker instalado, algumas opções de desinstalação das versões anteriores, tá? Mas vamos seguir aqui passar de uma forma rápida aqui quais são as formas de você fazer a instalação.
Então, dentro das formas de instalação aqui que você pode utilizar do Docker, o primeiro é utilizando o repositório do apt. Então, o apt é um comando do Linux que você consegue fazer a instalação de aplicações, né? E só que antes de você fazer a instalação do Docker, você precisa habilitar alguns repositórios. Então aqui ele já te passa todo o setup que você precisa fazer antes de fazer a instalação do Docker, né? Então como que você faz a configuração desse repositório, ele já passa aqui as linhas de comandos, né? Que você vai rodar ali no seu sistema Linux. Lembrando que ele está utilizando o sudo aqui, então você precisa ter acesso ao administrador nessa máquina Linux para conseguir fazer a configuração desses repositórios, né? E por último aqui ele passa qual que é a linha de comando que você vai utilizar no apt-get para fazer a instalação do Docker. Então ele já faz a instalação de várias aplicações aqui do Docker ao mesmo tempo, né? E por final, depois de você fazer essa instalação, ele te passa um comandinho aqui para você testar, validar que o Docker está funcionando, né? Então no caso é o Docker Run Hello World, beleza? Uma outra forma de você fazer a instalação é através do pacote. Então, mesma coisa, ele dá todo um passo a passo do que você precisa fazer antes, né? Passa aqui o link, passa todos os comandos que você precisa rodar, passa aqui qual que é o comando do dpackage para você conseguir descompactar, né, o Docker ali, né? E por fim aqui você dá um start no Docker, né, no serviço do Docker, e por último dá o Docker Run novamente para você testar essa instalação. A instalação que eu quero passar aqui para vocês é o script convenience, né? Ou seja, é um script que o próprio Docker passa, onde você roda esse script, ele faz toda essa configuração de repositórios, instalações e tudo mais. Então é muito mais rápido você fazer esse tipo de configuração, tá? Então, caso você precise acessar diretamente esse tipo de instalação, você faz todo aquele caminho até chegar aqui na imagem que você quer, né? E você pode seguir esse menu aqui da direita e você vem aqui diretamente aqui pro script, tá? Para instalação via script. Então ele dá algumas informações, fala que você precisa rodar ele no modo root, né? Ou utilizando o sudo ali para ganhar os privilégios, tá? E esse daqui é o comando, tá, galera? Super simples. Então é o curl com o contexto aqui, o parâmetro, né? F, S minúsculo, S maiúsculo e o L maiúsculo. Você passa o URL aqui do get docker e o parâmetro O para ele criar o script com essa nomenclatura. Depois você vai executar esse script, né, utilizando o sudo, que daí ele faz toda a instalação, beleza? Então vamos seguir aqui, vamos pegar aqui, eu tenho aqui a minha máquina virtual, eu já tenho essa página aqui da instalação aberta aqui na minha máquina. Então aqui o script conveniente, né, para a gente fazer a instalação, e eu vou copiar esse comando aqui, tá? Lembrando também, né, que como eu tinha comentado que essa daqui é a minha máquina Windows e está com um WSL ativado para eu conseguir fazer a instalação ali do Docker, né, em uma VM Linux dentro do meu Windows, né? Então como que eu faço a validação? Mais uma vez eu abro aqui o PowerShell. No PowerShell eu rodo esse comandinho aqui, WSL-L-V, para eu validar qual que é a versão do meu WSL que está instalado, né? No caso aqui é o Linux. Então deixa eu fechar aqui e vou deixar ele fazer a atualização aqui do meu WSL. Então ele mostra aqui que eu tenho um Ubuntu instalado, tá? E ele, no caso aqui, ele está parado, né? Mas como eu já tenho ele instalado aqui, ele já aparece como um botão aqui no meu aplicativo terminal, tá? Então vou abrir aqui o Ubuntu, vou esperar um pouquinho só para ele carregar aqui o sistema operacional, né? E como eu já tenho todo o comando ali copiado, eu só vou aumentar aqui o tamanho para vocês verem. Colo o comando, então aquele mesmo comando que a gente pegou ali do script, rodando aqui, ele vai baixar esse script, né?
E eu só preciso rodar o próximo comandinho aqui para ele fazer a instalação. Então colo aqui. Como eu estou rodando ele no contexto aqui de usuário normal, eu rodo ele com sudo. Então, como eu rodo com sudo, ele precisa aqui da minha senha do usuário admin, tá? Então digito a senha do meu admin e ele já começa a fazer toda a instalação. Aí eu acho que agora ele foi. Quando ele aparece essa telinha aqui, ó, to run Docker, quer dizer que ele já fez a instalação e ele já dá algumas dicas aqui, né? Então eu vou limpar a tela aqui e eu vou rodar o comando Docker. Se o Docker tiver instalado, pessoal, ele vai aparecer aqui todo o contexto de ajuda quando você quer utilizar o script do Docker, tá? Se ele cair aqui nessa página, quer dizer que ele está instalado normalmente. Então vou dar uma limpada aqui e para eu comprovar que ele está rodando normalmente, né, o Docker, eu vou rodar aquele comando lá que ele passa nas outras instalações. Então eu vou subir aqui no package, por exemplo, e ele passa aqui por fim o docker run hello world, tá? Então eu vou dar um docker run hello world. Aqui nesse momento ele tá baixando ali a imagem, né, do hello world, né? E aqui você já pode ver, ó, hello world, hello from docker, né? Então se você está vendo essa mensagem aqui, quer dizer que a sua instalação ocorreu corretamente. Então ele já passa aqui algumas dicas, né? Se ele rodou isso aqui, galera, quer dizer que ele já está rodando tranquilamente. Então a partir daqui eu já conseguiria baixar outras imagens, fazer as instalações, né? Fazer toda essa brincadeira de instalar um container novo, fazendo configurações de portas e tudo mais. Mas como esse vídeo aqui é direcionado só para a parte de instalação, eu vou seguir só até aqui e nos próximos vídeos a gente vai abordar um pouco mais sobre a parte de outros comandos, como que eu faço, baixo um repositório, como que eu rodo um comando, né? Como eu rodo um comando para criar um container, como eu faço algumas configurações diferentes, como portas e tudo mais, né? E aí vocês vão entender um pouco mais de como que isso funciona. Agora que a gente viu como fazer a instalação da parte de Windows e como fazer a parte de instalação no Linux, a gente já começa a avançar na parte de testes, né? Como explorar outros tipos de comandos. Aí a ideia é demonstrar isso utilizando o próprio Docker Desktop e também essa outra versão aqui do Linux, para vocês aprenderem em paralelo como que funciona um pouco dos dois, beleza? Então, antes da gente finalizar o vídeo aqui, vou voltar aqui para a imagem e queria mais uma vez agradecer a sua audiência assistindo aqui esse vídeo, explorando um pouco mais do mundo do Docker aqui no canal. E mais uma vez pedir para você deixar o seu like, deixar os seus comentários, compartilhar esse conteúdo com mais pessoas. E se você ainda não é inscrito, fazer a sua inscrição aqui no canal e também ativar o sininho para você não perder mais nenhum conteúdo, beleza? Muito obrigado mais uma vez e até mais!